Evangelho de João, capítulo 6, verso 22. Aleluia. Todos já encontraram? Acompanha comigo. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Tendo o Senhor dado graças, quando pois viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Aleluia. Você vê que as pessoas, elas sempre queriam estar perto do Senhor Jesus, mas não era porque eles viam sinais, não era porque eles viam Jesus curando, libertando. Aquelas pessoas sempre estavam com Jesus ao seu redor, tão somente por causa do alimento cotidiano, tão somente por causa do pão. Eles não queriam ter um compromisso sério com Jesus. Mas Jesus não quer alimentar ela apenas de pão, do pão físico. Jesus quer alimentar todos com o pão espiritual. Amém? E muita gente queriam estar nas igrejas, se as igrejas todo dia, após o culto, fornecessem alimentos para eles comer. Aqui era diferente. Aquelas pessoas passavam o dia inteiro ali ouvindo Jesus pregar, não saíam da presença de Jesus para nada, e Jesus se compadecia deles. Jesus tinha o privilégio de fartá-los de pão. Aleluias. Como ele diz aqui no verso 1 do capítulo 6, depois destas coisas atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para eles, para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um jovem, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E
quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Amém? Recolhei os pedaços para que nada se perca, porque com aqueles pedaços, em outras oportunidades, eles iriam serem fartos. E Jesus tinha misericórdia daquele povo, porque se Jesus deixasse aquele povo ir embora sem nada comer, iriam desfalecer pelo caminho, principalmente as crianças que não tinham o que comer. Aleluia! Mas Jesus, Ele é o enviado de Deus para suprir toda a nossa necessidade física e espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o verso 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Aleluia! Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Aleluia! Louvado seja Deus! Então nós vemos aqui que o povo procurava Jesus não pelos sinais que viram, mas pelo alimento que saciava a vida deles. E hoje, se Jesus viesse aqui à terra novamente, como da primeira vez, a multidão iria até ao seu encontro, mas só por causa da comida que perece. Não era pelo alimento espiritual, porque nós estamos aí pregando a palavra, nós vemos muitos pregando a palavra através da TV, das redes sociais, e as pessoas não querem ter um compromisso sério com Jesus. Mas se Jesus mantivesse a vida deles suprida com alimento todos os dias, para eles era o suficiente. Mas Jesus quer suprir a cada um de nós com um pão que desce do céu, que é o próprio Jesus. Com um pão que nos alimenta para a vida eterna, não só por hoje. É a cada dia que você se faz presente na casa do Senhor, a cada dia que você abre a Bíblia e você lê um versículo, você está se alimentando do pão vivo que desceu do céu. Aleluia! E a sua alma fica revigorada, porque você se alimentou com o pão da vida. Versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creias naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao
que precisavam de um milagre. Daqueles que estavam com febre, Jesus tocava neles e a febre desaparecia. Jesus mandava o paralítico levantar, o paralítico cria, tomava o leito, levantava e ia para a sua casa. E eles ainda diziam para Jesus: que sinais tu fazes para que nós cremos? Eles viam o mudo falar, o cego enxergar, o coxo andar. Ele viu um homem da mão ressequida estender a mão, Jesus tocar e aquela mão voltar ao normal. Antes era assim, fechada, não abria para nada, mas quando Jesus tocava nela, a mão ia se abrindo. Todos viam a maravilha de Jesus. Oh, glória a Jesus. E hoje não é diferente. Apesar dos sinais das curas serem bem menor do que no passado, mas muitos veem os milagres e ainda não creem. Porque se eles crescem, eles não queriam mais sair da presença de Deus, entregaram uma vida para Jesus, deixaram o sentimento religioso de lado e diziam: não, eu quero, é esse Jesus que cura, que liberta, que salva, que transforma e ainda batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Mas Jesus, ele não mudou, ele é o mesmo e opera milagres e maravilhas. Aleluia. Louvado seja aquele que acredita em Jesus. Ele satisfaz a necessidade dele. Então somente temos que acreditarmos no Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Após multiplicar pães e peixes, o pão é um alimento básico do corpo humano. Por isso Jesus se compara a ele, para significar que é o alimento espiritual da alma. Amém? Jesus é o pão da vida. Louvado seja o nome. Não existe outro pão que tenha descido do céu a não ser Jesus. O pão da vida que sacia a sede do ser humano. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Glória a Deus. Jesus, ele desceu do céu. Ele é o pão vivo do céu, para nos dar vida e vida eterna a todo aquele que nele crê e a todo aquele que comer desse pão. Ele nunca mais terá necessidade nenhuma. O pão na Bíblia representa o corpo de Cristo, que se entregou por amor pela humanidade, como verdadeiro alimento. O pão vivo que desceu do céu. Está lá em João 6, 41 ao 51. Comida e bebida são essenciais para manter vivo o nosso corpo, assim como Jesus é essencial para manter vivo o nosso espírito. Precisamos apenas de Jesus e nada mais. Quando temos Ele em nossas vidas, alimentamos nosso espírito e Ele não nos deixa faltar alimento para o nosso corpo. Aleluia! E isso reflete para nós, para mim, para você que está aí me assistindo agora pelo canal Neto Versus TV, ou pelo canal do pastor Damião Andrade, que aonde essa mensagem chegar, que você ouvir, queira se alimentar do pão da vida que é Jesus.
porque além dele te dar o pão diário, o pão cotidiano, ele ainda quer te dar o pão que te levará para a vida eterna. E se você deseja ter uma vida eterna, receba Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo, porque você só será dele e de mais ninguém. Aleluia. Quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a nossa vida tem que ser totalmente dele. Nós temos que esquecer tudo nessa vida e se voltar tão somente para o Senhor, porque Ele é o alimento que sacia a sede, que sacia a fome. Ou melhor, Ele é o alimento que sacia a fome e Ele é a água da vida que sacia a nossa sede. E é simples, só resta você erguer a sua mão agora mesmo para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da sua alma. E aonde você está, se você puder ficar de joelhos, se ajoelhe, confesse Jesus Cristo como seu Salvador, confesse para Ele os seus pecados, e automaticamente Ele te perdoará, porque Ele é riquíssimo em perdoar. E você vai ter o privilégio de sentir o amor de Jesus sobre a tua vida. E ainda mais, quando Ele vier buscar a sua igreja, se você estiver firme na presença do Senhor, você não passará pela morte, porque você será elevado ao céu, assim como Jesus foi. Você já vai subir com um corpo transformado. E aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitaram